Bom dia a todos. Nesta manhã linda, nesta manhã deste dia, eu tenho meditado esta noite sobre o amor, sobre o perdão que nós recebemos do nosso Salvador Jesus Cristo. O perdão que Jesus nos deu pela graça. A graça de Deus nos trouxe a força para nós perdoar uns aos outros. João, o apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz claramente: somente aqueles que reconhecem seus erros serão perdoados. Somente aqueles. Na página 830 da Bíblia original, nós encontramos isso. Aquele que diz ser um cristão, mas anda nas trevas, está mentindo. Quem está falando aqui é João, o apóstolo, aquele mesmo que esteve na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aquele que diz ser cristão, mas anda nas trevas, está mentindo. Nunca conheceu a verdade. Nunca conheceu a verdade. Os cristãos verdadeiros andam na luz e são purificados pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho. Aqueles que julgam-se santos e dizem não ter pecados são enganados pelo próprio ego. Somente aqueles que conhecem, o que reconhecem seus erros, serão perdoados e purificados de toda maldade. Aqueles que se julgam santos, sem pecado, fazem de Jesus Cristo uma mentira, pois ele veio justamente para nos perdoar. Esta sabedoria só está naqueles que reconhecem seus erros. Reconhecer os seus erros. Quantas pessoas não reconhecem os seus erros porque não querem perder o seu valor diante do povo. Não podem reconhecer seus pecados. Justamente pecados
religiosos, doutrinários, aqueles que estão falando, pregando dos seus púlpitos, muitas vezes, as suas igrejas, conhecem que não pode prosseguir contra a verdade da Escritura. Erros encobertos diante das suas mentes travadas doutrinariamente. Esse é o pior. Mas aqueles que podem perdoar, aqueles que reconhecem os seus pecados, tanto na carne, como no espírito, doutrinariamente serão perdoados. Porque Jesus Cristo disse isto. Se nós não perdoar também os nossos irmãos e amigos que nos erram contra nós, Deus não pode nos perdoar os nossos pecados. Perdão, Jesus, na cruz, ele disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Então, pelos líderes religiosos de hoje, que chamam professor, sentido de termos luz que não aparece nos textos descontextualizados. É o mesmo que verdade, sabedoria, amor, enquanto que trevas é uma metáfora para o ódio e o ego revelarem. Eu estou lendo. Então, meus irmãos e ouvintes, todos que nos ouvem, conhecemos estas passagens. O Salmo 51, quando o salmista caiu em grande aflição, ele disse: Davi compôs uma grande angústia, arrependimento e perdão. Este salmo foi escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba. Então ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, por seu amor, por sua grande compaixão, apague as minhas transgressões. Lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado. Reconheço as minhas transgressões. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti só, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Então Davi reconheceu depois
Então Davi reconheceu depois. Este é a grande chance, o clichê, grave erro teológico, pecado original. O erro protestante evangélico, texto, pecado, nasci em pecado. Pecado. Mas o reconhecimento nosso, fique sabendo, vamos ficar cientes disso, que se nós perdoar, somos perdoados. Jesus disse essas coisas. Como o mundo religioso, político, está longe de conhecer isto. Não escondemos dos nossos simples irmãos nossos erros. Porque somos pecadores perdoados quando perdoamos os outros. Se não existir este amor do perdão, nós estamos perdidos, porque todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Mas quando reconhecemos nossos pecados, Deus entra em cena e reconhece os nossos pecados. Quando reconhecemos, então Deus perdoará todas as nossas falhas. Se nós não perdoar os nossos semelhantes, Deus não pode perdoar. Há pecados, disse o próprio João, que não devemos nem orar por ele. Mas há pecados que não. Então nós estamos diante destas verdades. A verdade de Deus nos perdoa. Então diz, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso. A sua palavra não está em nós. Mas diz João, o apóstolo, meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo.
Este advogado é justo, não é comprado por dinheiro. O mundo compra advogados para mentir, para defender pecados, mentiras. Mas Cristo não é falso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo do todo o mundo. Então que o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Reconheça, pregador, amados povo, todos vocês que me ouvem, pecado é não crer. Pecado é esconder dos teus seguidores os teus pecados. Pior. Porque o materialismo, as coisas do mundo, amo mais o mundo do que a palavra de Deus, do que de Cristo. Que o Senhor, nesta pequena palestra, nesta manhã, nos traga misericórdia e amor. Amor, amor, amor de Deus. O amor de Deus não pode falhar. O amor de Deus não pode falhar. Cristo Jesus, Ele é o nosso perdão. Veja a dualidade nos textos de João. Revelare. Página 831, página 830, eu estou lendo da original. Veja a dualidade nos textos de João. Luz, amor e verdade. Texto, trevas, ego e mentira. Deve provar o cristão original andando e vivendo com Cristo, andou e viveu. Nós conhecemos os verdadeiros cristãos através do amor. Então, o amor de Deus. Quem odeia seu irmão está em trevas. A consciência cegueira é cega, cegueiras. Seus olhos espirituais, porque as trevas cegaram. Mas quem ama seu irmão tem luz na sua consciência. Para este não há conflitos, pois nada pode tirar sua paz. Ele sabe para onde está indo, onde quer que chegar. Então, seus erros, criancinhas, foram perdoados por Cristo. Adultos, vocês conhecem o Criador em todas as coisas. Adolescentes, vocês conhecem o Criador. Cristo, o nosso perdão. Do Senhor, o nosso Salvador, complete este amor de perdão, perdão de Cristo, purificados nesse sangue precioso, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Senhor, fique
convosco. Medite neste amor e nesse perdão. Se quer ser perdoado, reconhecemos nossos erros. Não apenas erros da carne, mas erros espirituais que estão muitas vezes sobre os pregadores e sobre aqueles que pregam a salvação. Erros espirituais, doutrinários. Isto é o que Deus está falando. Com o pretexto, Senhor, a todos. Minha saudação cristã. Tchau. Até outra ocasião. Saudação a todos do seu irmão em Cristo, Luiz Leal. Tchau.